Olá, Mães com Propósito. Nessa nova série de Mãe para Mães, queremos falar um pouco sobre o desafio da maternidade. Tenho 87 anos e sou mãe de 4 filhos. E o mais velho deles tem 63 anos. Então, hoje, quando eu falo com algumas mulheres, elas falam: mas no seu tempo foi tudo mais fácil. Foi um tempo mais fácil. Mas eu pensei muito sobre isso e cheguei à seguinte conclusão: cada época tem as suas dificuldades, os seus desafios. E no meu tempo não foi diferente. Foi desafiador, porque era um tempo mais difícil para criar os filhos. Não tínhamos médicos perto, não tínhamos vacinas, não tínhamos o cuidado que tem hoje com as crianças. Então, sarampo, coqueluche, varicela, essas enfermidades, todas elas nós passamos em casa. Todos os meus filhos tiveram uma vez só o sarampo, 4 filhos com sarampo. E o nosso alvo como mães naquela época era manter os filhos vivos. Era a nossa tarefa principal, mantermos os nossos filhos vivos, porque muitas crianças morriam naquela época por causa dessas enfermidades e por não ter tratamento, não ter socorro para nada disso. Tínhamos um médico clínico geral que atendia tanto crianças quanto idosos, então era só esse médico que atendia a todos. Então isso era muito mais difícil. Não tinha tantas coisas para se comprar, tantas coisas como hoje, né, os filhos pedem e exigem. Então, no meu tempo, eu costurei muito para os meus filhos, para a minha família, porque não tinha como comprar roupa feita, porque não existia. Então a gente fazia tudo em casa e muitas vezes entre meus filhos davam discussões, né? Porque a roupa dele ficou mais bonita, a roupa dela ficou melhor. Mas no caso não era isso, mas era aquela disputa entre eles, né? Um ganhava mais do que o outro. Eu sempre tive muito cuidado com isso de não puxar um filho a mais do que o outro, amar um filho mais do que a outro. Eu sempre tive muito cuidado com isso, porque se nós vamos na palavra, nós vemos tantas histórias, a história de Jacó, que está em Gênesis 39, a história de Jacó com seus 12 filhos, quantas guerras, quantas intrigas, quantas coisas que aconteceram ali, que ele não teve como segurar. Era uma outra época de novo que a minha, e se nós vemos hoje, isso tudo começou lá na frente, ainda com Adão e Eva, Caim e Abel. Eram irmãos e não se cruzavam, não se gostavam, não se amavam. E o nosso ministério como mães é justamente esse, fazer que os nossos filhos se amem, para que eles são gerados da mesma forma, que as mães amem seus filhos de igual modo, porque nós geramos eles, nós criamos eles, acompanhamos toda a fase de bebês, então isso cria um vínculo com as mães. Então eu creio sempre que nós precisamos esse cuidado na nossa vida, de não gerarmos intriga entre os nossos próprios filhos, gostando mais de um ou puxando um mais na frente do outro. Jacó teve isso, e a gente entra na história quando ele ama mais a José do que os outros filhos, e quando José, então, ganha uma túnica, uma única túnica para ele, só para ele, isso gerou uma insatisfação nos outros filhos, uma guerra de ciúmes, um desejo de morte, que o próprio pai ou a mãe geraram entre seus filhos. Então esse é um cuidado, uma capa que gerou um espírito de morte naquela família. Então nós precisamos muito, como mães, realmente termos sabedoria de Deus. Provérbios 22:6 diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar.
e ainda quando for velho não se desviará dele. O caminho que ele deve andar, não o que ele quer andar. E isso é uma das nossas tarefas como mães. Nós podemos ensinar, porque eles estão conosco desde pequenininhos. Então é uma oportunidade de falar para eles sobre a palavra de Deus, é ensinar o caminho. Nós vemos tanta dificuldade com a história de José. Ele gerou ali uma inimizade com todos os seus irmãos, a ponto de eles venderem o próprio irmão para um país estranho. De tanta mágoa, tanta tristeza em seus corações. Vemos a história de Davi em 1 Reis, no capítulo 1, a história de Davi que também caiu no mesmo laço, amando um filho mais do que os outros, não sendo o pai ou a mãe que deveriam ser. Então nós vemos na palavra, nós precisamos aprender através dali. Criar filhos hoje é um desafio, como foi no meu tempo. Continua sendo um desafio, mas não é por isso que nós não queremos filhos. Pelo contrário, amamos ser mães e é um privilégio que Deus nos dá de ser mães. A alegria de sermos mães supera toda essa tristeza, supera toda a dificuldade, supera tudo aquilo que vem junto com a criação dos nossos filhos. Então, o ser mãe é uma bênção de Deus. Hoje não é diferente. Temos outros desafios. Temos outros desafios hoje. Desafios de violência, de vícios, de jogos, de rebeldias, como naquele tempo também. E nós, como mães, precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos, em Deus, nos preparar para que possamos realmente criar filhos para enfrentar o mundo, enfrentar o dia a dia. Muitos filhos hoje saem muito cedo de casa porque não querem obedecer seus pais. Saem muito cedo, enfrentam a vida, sofrem. Quanta dor no coração dos pais hoje com os seus filhos no mundo, sem saber onde estão. Então, como mães, é um desafio? É um desafio. Um desafio de amor, sim. À medida que nós entendemos isso, nós precisamos buscar ajuda na palavra de Deus. Nós não temos outro caminho. Nós precisamos mostrar dentro da palavra de Deus o amor de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos. A alegria da maternidade é presente no nosso coração. E esses desafios, nós cremos e andamos na direção que Deus nos vai dando. Hoje, meus filhos são todos casados e são pais também. Eles têm outras dificuldades do que eu tive. Mas eu sempre falo, é uma geração com novas situações, com novos desafios, mas com a graça e o favor do nosso Deus, nós continuamos a plantar a semente do amor no coração dos nossos filhos. Porque se nós não fizermos isso, eles não vão aprender o que é o amor de Deus. Eles vão se perdendo, aos poucos eles vão se perdendo. Então, o amor entre os irmãos, que nós precisamos como mães plantar no coração deles, é este amor que vai levar eles a vida fora, que vai ser a força que vai mover a vida deles, que vai mudar a história deles. Então, nós como mães, realmente temos um desafio muito grande de criar nossos filhos, mas também um privilégio que Deus nos deu. Eu vejo como um grande privilégio que Deus nos deu na maternidade. E eu creio assim, que cada mãe que está me ouvindo neste dia, possa crer que o Senhor te escolheu para ser mãe, o Senhor te escolheu para ensinar os teus filhos a amar a Deus e a amar realmente de todo o seu coração. Plante a semente do amor no coração dos seus filhos e lá na frente você vai colher. Meus filhos são bênção na minha vida. Eles são um amor na minha vida hoje. São a minha segurança. Minha segurança maior está em Deus, mas nos meus filhos, eu me apoio neles hoje. Sou sozinha, sou viúva. Então, eles
é que realmente estão do meu lado. São a semente do amor que eu plantei no coração deles anos atrás e hoje frutifica. E isso faz bênção na minha vida. É isso que eu quero deixar para vocês. Ensine o teu filho o caminho que ele deve andar. Ele pode até se desviar, mas lá na frente ele vai voltar aos caminhos porque a semente do amor está plantada no coração deles. Amém? Deus abençoe e fique com Deus em nome de Jesus. Amém.